Sabendo disso, nessa noite nós estamos começando não só a nossa campanha de missões mundiais, mas uma nova série de mensagens que está intimamente relacionada a essa campanha. Nesse sentido, nós estamos falando sobre famílias no amor do Pai e desenrolaremos esse tema ao longo dos domingos. Mas a gente precisa entender, e aí eu falo, gosto muito de ser batista, mas missões é algo que mais nos une. Ao longo da igreja, da denominação batista, missões é o que tem unido a denominação, apesar das nossas divergências e dificuldades. Há uma necessidade, e todos reconhecemos, de fazer missões, de alcançar o mundo, de alcançar as nações, de fazer o evangelho ser ouvido por pessoas que nunca antes ouviram. Há uma necessidade disso. Nesse sentido, eu quero refletir com os irmãos em 2 textos. Então, em primeiro lugar, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no texto muito conhecido de João capítulo 3. Abra o capítulo 3 ali, deixa ele separadinho. João capítulo 3. E à medida que os irmãos encontrarem o capítulo 3, deixa separado na sua Bíblia e abra também em 1 João capítulo 4. Então nós temos João capítulo 3 e em seguida 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. Confesso que João é um autor que eu gosto muito. Se eu fosse continuar estudando de maneira mais acadêmica, eu na época da faculdade pensei nessa possibilidade de fazer mestrado e doutorado em teologia joanina, assim, é algo que eu gosto muito. A gente tem aqui alguém que era conhecido como filho do trovão, alguém que queria lançar fogo sobre as cidades, mas de repente temos alguém conhecido como o apóstolo do amor, ou como evangelista do amor. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Nós vamos ler primeiro o texto de 1 João. 1 João, capítulo 4. Leremos apenas 3 versos. Do versículo 9 até o verso 11. 1 João, capítulo 4, do verso 9 até o verso 11. Ele nos diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Agora leiamos juntos o texto de João capítulo 3, é um pouco mais extenso, mas é um texto que nos vai falar muito essa noite. Nós leremos do capítulo 3, verso 1 até o verso 16, que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado, pois por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido de novo. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas?
Em verdade, lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitaram o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falam sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, fale conosco essa noite, desperta fé em nós e ajuda-nos a te conhecer. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que mexe muito comigo. Esse é um texto que confesso que ele sempre mexeu comigo de maneira especial, e ele nos conta que havia um fariseu, e naquela época os fariseus eram conhecidos como estudiosos da Bíblia, era um grupo de estudiosos da Bíblia, existiam várias escolas de interpretação, e os fariseus estudavam a Bíblia, as interpretações antigas. Eles faziam algo muito parecido com o que nós, de certo modo, fazemos, que é estudar a Bíblia e qual é a interpretação comum de um texto. Nesses debates, a gente vê, por exemplo, arminianismo e calvinismo, a gente vê se a grande tribulação vai ser antes ou depois do arrebatamento. É natural a gente estudar o que outras pessoas dizem, mas aqui nos chama a atenção de que Nicodemos, ele não era só um fariseu, ele era um dos principais, um dos mais importantes. E aí ele quer ver o grande homem que faz maravilhas, mas ele não tem coragem de ir à luz do dia. Nicodemos vai escondido ver Jesus, quase que com vergonha, para não ser visto. A cena em The Chosen retrata muito bem esse encontro às escondidas. Nicodemos, o grande Nicodemos, não queria ser visto com Jesus, ao mesmo tempo que queria encontrar Jesus. Isso me lembra muito aquelas pessoas que, hoje nem tanto, né? Porque hoje já todo mundo é evangélico, de certo modo já é cultural, mas aquelas pessoas que têm vergonha de admitirem a sua fé, principalmente quando a gente é criança, às vezes a gente tem esse ímpeto. Nesse sentido, Nicodemos vai até Jesus, só que Nicodemos fala algo muito poderoso. Ele fala Rabi, ou seja, ele está reconhecendo Jesus como um mestre. E aí ele fala: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos reconhece que Jesus vem da parte de Deus. Nicodemos sabe que ninguém poderia fazer o que Jesus faz, esses sinais e maravilhas, se não fosse enviado da parte de Deus. Aqui ele reconhece que Deus precisa estar com ele. E uma das coisas que acompanharia o Messias seriam seus milagres. Não só os milagres que ele faria, mas como também fazer milagres que nunca foram feitos antes em Israel, como curar um cego, ou mesmo um surdo, como Jesus faz, como expulsar demônios que ninguém podia. A gente observa aqui que o Messias faria grandes sinais, e Nicodemos reconhece. Ele reconhece. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que reconhecem que Jesus é Deus, mas também não seguem, né? Muitas pessoas em nosso meio reconhecem, até sabem que Jesus é Deus, creem que existe um Deus, mas não é para mim, não é o que elas falam, não é para mim, ou quando eu estiver mais velho, ou não, eu estou bem com Deus, mas eu não preciso ir para a igreja. Muitas pessoas reconhecem que há um Deus, mas não querem segui-lo. Nicodemos
ouve de Jesus que alguém precisa nascer de novo para ser salvo. Ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é a condição para entrar no reino dos céus. Nicodemos se espanta: como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Como é que pode um homem reiniciar a sua vida? E aí Jesus explica que não é nascer da carne, porque todo aquele que é nascido da carne é carne. Todo aquele que nasceu de forma natural é um homem natural. Mas aqui é necessário nascer do Espírito, nascer do alto, para que você seja uma nova criatura, para que você seja um filho de Deus. Jesus nos fala isso. E aí Nicodemos não entende. Ele pergunta: como pode ser isso? Como assim? E isso aqui nos marca, porque ele fala: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Quantas pessoas têm anos de igreja e não nasceram de novo? Quantas pessoas estão por aí, sabem muito de teologia, mas não vivem a vida cristã? Quantas pessoas podem até ser chamadas de mestre, mas precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus? Aqui Jesus não fala que é o quanto ele conhece que o levará ao reino de Deus, mas se ele nasceu de novo. E o texto continua nos falando que importa que ele seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E Jesus relembra esse texto, né? Porque Moisés colocou um pedaço de madeira e colocou a serpente nele, e no deserto o povo estava passando por uma espécie de infestação de serpentes. Elas estavam picando as pessoas e deixando elas muito doentes. Moisés levanta o madeiro, coloca a serpente lá, muito parecido com a forma de cruz, e todo aquele que olhava para a serpente ficava curado. Jesus nos fala a mesma coisa: aquele que ele vai ser levantado, assim como a serpente. E por que Jesus vai ser levantado? Para que nós tenhamos vida eterna. Esse texto então começa com o seu motivo, a missão do Filho. A missão do Filho, ela tem a ver com uma grande motivação: Deus amou. Gente, eu acho isso inconcebível. É Deus, aquele que não precisa, amou. Sabe, pessoas tolas, pessoas que se negam a fazer o trabalho, pessoas que descumprem a sua palavra, pessoas que não mereciam salvação, ele amou eu e você. A gente observa aqui que Deus ama não só eu e você, não só a nossa família, como falou o pastor, mas ele amou as pessoas pelo mundo, a despeito da maldade que nós somos capazes de fazer. Ele amou de tal maneira, de modo tão intenso, que ele deu aquilo que era de mais precioso: o seu filho, o seu único filho, não é? E na condição de só ter um filho, eu fico pensando nisso, né? Dia desses eu e a Marcela estávamos assistindo uma série. Na verdade eu estava assistindo, né? E ela não gostava da série, eu assistindo, até que no finalzinho ela assistiu comigo. E na cena final, uma menina, ela tinha a possibilidade de trazer a cura, né, que estava infestando o problema do mundo nessa série. Só que a cura, provavelmente, tinha uma espécie de imunidade, e essa questão do vírus especial da série, ele estava no cérebro, né? Então provavelmente a menina não resistiria, ela precisaria passar por isso. E aí a Marcela me chamou a atenção, né, que o pai dela no filme, o guardião dela, faz uma série de coisas para resgatá-la. E aí a Marcela, eu olhei assim, nesse momento eu pensei: a Marcela é crente, né? Porque ela falou, olha, é engraçado, né? Ele não quis dar a única filha. E aí a gente lembra que Deus deu seu único filho por nós. E eu fiquei pensando nisso, não é? Nós morreríamos por um filho, mas dar o nosso único filho, ou dar nossos filhos, é algo muito, muito forte, é algo muito pesado. Nesse sentido, ele não deu à toa a Jesus, ele deu para que todo aquele que nele crê
não morra. E aí Jesus nos avisa que Jesus não veio para condenar esse mundo. A primeira vinda de Jesus não é para condenar esse mundo, mas para salvar esse mundo. O texto nos avisa que aquele que crê no Filho será salvo. Mas, irmãos, nós temos uma missão a fazer, porque todo aquele que não crê está condenado. Quem são essas pessoas? Nossos pais, nossos avós, nossos filhos, maridos, esposas, parentes, primos, estão condenados, destinados ao inferno. E aqui nos lembra que temos uma missão a fazer. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros para que possamos lutar para que as pessoas ao nosso redor não passem a eternidade no inferno. Sabe, às vezes a gente brinca disso, vem de vez em quando à igreja, mas a gente precisa entender que há uma urgência em vivermos a fé, em parar de brincar de crente, uma urgência em doarmos a nossa vida, na esperança de alcançarmos outras vidas pelo nosso testemunho. O tempo urge, irmãos. De repente Jesus volta e amanhã seu filho, seu ente querido está no inferno pela eternidade. Não pense que isso nos escapa, não pense que isso não pesa sobre nós. O texto ele termina dessa forma, pelo menos a parte que a gente leu aqui, e aí a gente avança para olhar um pouquinho o texto de 1 João 4:3, melhor dizendo, que nos diz que Deus manifesta o seu amor por Jesus. A gente precisa entender que esse amor, ele não é manifestado à toa. Em 1 João 4:9, a gente observa que a manifestação desse amor, ela tem a ver com o fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, para que nós pudéssemos viver por meio dele. O amor não consiste em nós amarmos a Deus, porque o homem natural não ama a Deus. O homem natural rejeita a Deus. E você já foi rejeitado por uma pessoa? Você sabe qual é a sensação de saber que uma pessoa não só não gosta de você, mas como se ela quisesse te afastar a todo custo? Esse é o homem natural com Deus. O homem natural, ele quer o céu, mas não quer Deus. Ele quer as riquezas, a família abençoada, ele quer uma vida boa, o prazer, mas ele não quer seguir a Jesus. Aqui a gente observa que o homem natural, ele não é capaz de amar como Deus amou. Mas uma vez que Deus amou e entregou Jesus para morrer por nossos pecados, o verso 11 nos lembra que nós devemos amar uns aos outros. E esse texto, ele é muito poderoso, porque ele nos fala que nós devemos amar os nossos irmãos. E aqui eu imagino que não tem espaço para fofoca na igreja quando nós amamos os nossos irmãos. Não tem um espaço para eu vou te ajudar, só se for como eu quero, se nós amamos os teus irmãos. Não tem espaço, pastor, não ajudo mais aquela família porque ela me magoou, porque ela disse isso aqui. Não tem espaço. Que espécie de amor é esse condicional que nós colocamos? Às vezes eu ouço isso, pastor, nunca mais eu faço nada, né? Eu fico olhando. Imagina se Jesus falasse, olha, nunca mais eu faço nada por ti, não é? E eu ouço isso, às vezes eu ouço de crente de longa data. Então a gente precisa entender que há um amor maior aqui. E uma vez que nós recebemos amor, a nossa missão é amar. Uma vez que nós recebemos amor, a nossa missão é repartir esse amor. É interessante que Deus é uma pessoa de certo modo abstrata. Quando você imagina o Pai, o que você imagina? Talvez um velhinho sentado no trono, talvez alguma outra coisa, mas Jesus é real, Jesus é uma pessoa, Ele é uma manifestação de Deus, muito mais visível ou próxima para nós. Hebreus 1:3 vai nos falar que o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser.
sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus, na majestade nas alturas. A gente observa aqui o Filho como quem vê o Filho, vê o Pai. É por isso que a teologia protestante, ou nós, damos tanta ênfase no Filho. Não importa nenhum outro nome para ser salvo. Não faz sentido orar para Maria ou qualquer outro nome, porque é o Filho de Deus que manifesta o seu poder. A gente observa que toda a nossa teologia, ou todo o nosso cristianismo, aponta para a pessoa principal, Cristo, o homem. E é aqui que a gente precisa manifestar a nossa fé. Quando a gente olha o fato de sermos chamados para amar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas. E eu coloquei essa pregação em várias ordens hoje, né? Eu tenho 3 aplicações, e eu coloquei essas aplicações em várias ordens, e eu tentei seguir a ordem do texto, eu tentei seguir uma ordem mais lógica, mas eu quero falar de uma ordem mais pessoal aqui. Primeiro, eu vou falar de maneira geral. Nós somos chamados para manifestar o amor. Mas como fazer isso? Como você manifesta o seu amor? E, irmãos, tem 2 coisas, assim, para mim, eu sou uma pessoa, né, que, por exemplo, se a gente usar aquele livro 5 Linguagens do Amor, né, eu sou uma pessoa que me sente amado como atos de serviço, né? A minha esposa diz que são atos de escravidão, mas não é verdade, são atos de serviço mesmo. E aí, por exemplo, você pode falar: pastor, você é o melhor pastor do mundo. Se você vier para cá, varrer o chão da igreja junto comigo, eu vou me sentir muito mais valorizado do que qualquer outra coisa. Tem muito a ver com a minha personalidade. Eu lembro de uma vez, aqui só contando uma história, porque vai que querem me abençoar lá na frente. Fui fazer uma visita para a irmã Daiane. Irmã Daiane estava recém-operada da cirurgia, né? Visita vai, visita vem. Aí ela mandou o Fábio oferecer alguma coisa lá, eu não sei o que era. Aí depois ela mudou de ideia. Não, Fábio, pega um açaí para ele. Irmãos, fiquei radiante. Aquele dia eu estava muito cansado, eu tinha ido lá à noite. Mas quando eu vi o açaí, meus olhos brilharam, a alegria voltou. E às vezes é assim, para mim, e eu não estou dizendo que amor é só isso, mas amor é serviço. A melhor maneira de manifestarmos o amor a Deus é sendo obedientes a Deus. Por exemplo, o texto, a gente está em campanha de missões e temos a obrigação não só de contribuir com missões para que o evangelho chegue, já que muitos missionários vão onde você nunca irá, mas também de proclamar o evangelho. Nós somos chamados a isso. Nesse sentido, nós proclamamos o evangelho aos nossos conhecidos. Outra forma de testemunhar esse amor de Deus é fortalecendo a sua igreja através da comunhão. E, irmãos, a gente fortalece, não é se fechando numa panelinha, num grupo. Pastor, eu convido só essa pessoa para a minha mesa. Não, é abençoando as vidas na igreja, é abençoando as pessoas, é conquistando aqueles que por vezes nos tratam mal, e servindo. A gente precisa entender que nós estamos fortalecendo esse local. Nesse sentido, eu gosto muito de um texto, e vários reformados adoram falar o primeiro versículo desse texto, que é: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, a fé não vem de vocês, a salvação não vem de vocês, ela é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E aqui muita gente para por aqui, e esse texto é maravilhoso, mas ele continua nos falando, porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus para boas obras. Nós fomos criados para servir. Tem até uma frase que diz que o crente que não serve, não serve, né? Nós fomos criados para servir. Não pense que a sua muita idade ou pouca idade, o seu pouco conhecimento ou até a sua muita experiência são impeditivos, porque no reino de Deus há serviço
para todos. Jesus mesmo nos fala, os trabalhadores são poucos. São poucos, irmãos, pessoas comprometidas e capazes de trabalhar com o reino de Deus, são poucas. Nesse sentido, quando a gente pensa em evangelismo, a gente precisa alcançar os outros. Mas eu volto a repetir, como alcançaremos se nós somos o mau testemunho? Nós somos o mau testemunho na nossa casa, muitas vezes, de trocar o culto por outra programação, ou mesmo o mau testemunho de falar palavras de baixo calão na nossa casa. Com a mesma boca que louvamos a Deus no culto, chamamos palavrão na nossa casa. Com a mesma mão que glorificamos a Deus, acessamos coisas que nunca deveríamos no celular. Quem somos nós na nossa vida? Precisamos entender que só seremos capazes de manifestar o amor de Deus se Ele habitar primeiro na sua vida. Que você, irmão, não seja o mau testemunho da sua casa. Nesse sentido, eu tenho várias perguntas para os irmãos nessa noite. Várias perguntas para os irmãos nessa noite. E a primeira dela é a que Jesus pergunta a Nicodemos, sobre nascer de novo. Acho que muitos de nós gostaríamos de voltar ao tempo e não cometer alguns erros. Mas Jesus não está falando disso. Jesus não está falando de um nascimento natural, porque esquecemos que se tivéssemos outra vida, cometeríamos outros erros. Essa é a realidade. Nós falhamos em muitas partes, mesmo com toda a experiência ou conhecimento que nós temos, nós falhamos. Mas Jesus pergunta para Nicodemos se ele nasceu de novo. O nascimento de novo acontece, o nascimento do Espírito ocorre no momento da conversão. Mas aqui me preocupa, irmãos, que há mestres que não nasceram de novo. Já pensou? A pessoa tem 10 anos de batista, 5 anos de pessoa que passou pelo batismo e ainda não nasceu de novo. A pessoa está 15 anos na igreja e ainda não obedece a Jesus. A pessoa está uma vida aqui e não nasceu de novo. Irmãos, isso é muito sério. Isso é a diferença entre céu e inferno, entre vida eterna e condenação eterna. Nascer de novo é a condição para entrar no reino de Deus. Seja você uma criança ou um adulto. Nascer de novo é aquilo que nos fará chegar ao reino dos céus. E isso não é visto só pelo que falamos, mas pelo nosso caráter, pela nossa vida. Todo aquele que não crê no Filho já está condenado. E é aqui que nós pecamos. É aqui que nós pecamos, porque muitas vezes nós falamos que cremos no Filho. Nós falamos isso. Muitas vezes eu fui evangelizar pessoas, bati em porta, chegava para a pessoa, você conhece a Jesus? A pessoa, Jesus para mim é tudo, né? Mas o que isso significa na prática? Isso significa o que para muitos de nós? Eu lembro do texto bíblico que ele nos fala, de Deus falando com o povo no Antigo Testamento, falava, esse povo me honra com lábios, mas me rejeita com o coração. Irmãos, quantos rejeitam a Deus no coração? Quantos cantam, se emocionam, choram, mas vivem uma vida como se fossem filhos de Satanás? Nós não podemos fazer isso. Precisamos viver. Sabe, isso me lembra, isso é aterrorizante, porque você talvez fale, pastor, mas eu sigo a cartilha, eu vou no domingo à noite, pode colocar EBD aqui que eu vou participar, eu contribuo financeiramente com a igreja, pastor, não falta um dízimo, pastor, eu faço tudo o que está pedindo. Mas irmãos, não é sobre isso que eu estou procurando. Embora todas essas coisas sejam importantes, a gente pede vida devocional, a gente pede contribuição e a gente pede que você congregue. O que eu estou perguntando aqui é se você nasceu de novo.
Essa é uma pergunta para você fazer para o seu coração. Paulo fala: testem a vocação de vocês, a vocação e eleição de vocês. Mas me lembra que aqui o texto de Mateus 10, 28, nos fala o seguinte, Mateus 7, 22 nos diz que nos últimos dias muitos dirão: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E aí eu fico preocupado, né? Porque eu sou aquele que leva a mensagem. E eu fico pensando quantos pastores talvez não entrem no reino dos céus. Pregaram no nome de Deus. O texto nos fala que expulsaram demônios no nome de Deus. Irmãos, poucos cristãos aqui tiveram a oportunidade de expulsar um demônio. Mas esses aqui expulsaram demônios no nome de Deus. Realizaram milagres, irmão. Milagres. Já pensou você orar por uma pessoa, ela ficar curada? Milagres. Mas mesmo assim eles ouvirão: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que não nasceram de novo. Afastem-se de mim, vocês que me rejeitam com o coração. Quando a gente pensa nesse texto, eu lembro muito de Mateus 10, 28, que nos fala: não temam aquele que pode matar o corpo. E irmãos, a gente tem medo, não é? Eu lembro que quando eu era criança, acho que adolescente, não lembro mais ou menos a faixa, mas eu ainda era bem jovem. E aí eu jogava basquete ali na Praça do Cordeiro. Uma vez, um dos meninos que estava lá mexeu com uma moça que passou. 2, 3 dias depois a gente estava ali brincando, sentamos, um rapaz chegou e tirou uma arma no nosso meio, não é? E apontou para um colega nosso. Irmãos, eu nunca vi alguém correr tão rápido na sua vida. Foi assustador e engraçado ao mesmo tempo, né? Ele apontou para o colega nosso. Quando eu vi, o nosso colega estava do outro lado da rua, né? E aí tinha um outro que conhecia ele, e aí ele falou: olha, ele mexeu com a minha esposa. E um outro rapaz que conhecia quem estava com a arma, né? Falou: não foi ele, quem mexeu não está aqui, coisa do tipo. E foi uma cena muito séria. E muito triste também, né? O rapaz que mexeu estava do lado, né? Era outro que ia morrer porque ele mexeu. Então aqui não é esse ensinamento, mas eu quero deixar isso aqui: não mexa com a mulher dos outros, né? Provérbios diz que aquele que beija a mulher adúltera beija a morte. A menina não era adúltera, né? Mas ele ia morrer do mesmo jeito por causa disso. Mas o que me impressiona nessa questão é que ele foi muito rápido, ele fugiu muito rápido, muito assustado, porque a verdade é que nós tememos quem pode nos matar o corpo. Nós tememos em um assalto, nós tememos em uma abordagem policial, nós tememos em situações no qual a nossa vida corre perigo. Mas apesar de tudo isso, Jesus fala: vocês têm que temer de verdade, tremer diante da presença daquele que pode mandar a alma para o inferno. Estamos preocupados, irmãos, em alimentar o nosso corpo, nossa vida, mas esquecemos que há um Deus que pode nos mandar para o inferno. É a mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O último ponto que eu quero trazer nessa noite, se nós falamos sobre a necessidade de manifestar esse amor, se nós falamos sobre a necessidade de nascer de novo, como diz João 3,16, a gente observa aqui que não há amor maior do que o amor de Deus. Eu acho que tem uma música que fala isso, né? Que amor é esse? E aí fala sobre o amor de um pai, fala sobre o amor e aí a gente vai de irmão, a gente vai olhando todos esses elementos. Mas o amor de Deus é maior. Lembro muito do texto lá, que nos fala: quem nos separará do amor de Deus? E esse texto, ele é muito bonito, porque ele fala que nem a morte, nem a vida, nem perigo, ele vai falando sobre uma série de coisas que não são capazes de separar-nos do amor de Deus. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui, e eu acho isso loucura, eu acho o evangelho, o cristianismo loucura, porque o Criador do universo prova o seu amor para você, quando enviou Cristo para morrer por você, quando você ainda era pecador.
Ele mandou Jesus para morrer por prostitutas, viciados em pornografia, mentirosos, pessoas com preguiça espiritual que não dão valor nenhum para a igreja e para a sua palavra. Ele mandou Jesus para morrer por pecadores, irmãos. Entre eles, eu e você. O que mais é necessário para que a gente responda a esse amor? O texto nos fala que alguém até pode morrer por um justo, mas por um ímpio, não. O texto nos deixa claro isso. Eu acho muito interessante a comparação de Paulo, né? Que ele nos fala que sem ganhar nada, nós não morremos por alguém que não vale nada. É esse que é o ponto. Né? Tem irmão na igreja que não quer nem falar com alguém que vira a cara, com alguém que falou mal, com alguém que pecou. Imagina uma pessoa que não vale nada, né? Em todos os sentidos, uma pessoa má, vil, uma pessoa que já matou, já fez tudo que não presta. Só que Jesus morreu. E irmãos, essa pessoa seria nós se não fôssemos alcançados pelo amor de Jesus. É aqui que a gente precisa refletir. Eu penso, né, que Deus ama muito antes do nosso coração quebrantado, muito antes de nós levantarmos as mãos. Deus nos ama muito antes das nossas lágrimas ou do nosso pedido de perdão, sabe? E o texto fala sobre isso. E esses dias eu vi uma reportagem muito triste que fala que uma garota, passou rápido, né? E eu estava assistindo, e ele nos fala, olha, uma garota de 12 anos pegou uma moto por aplicativo e desapareceu, né? 3 dias depois foi encontrada morta, e é algo muito triste, né? Abusada e tudo mais. E aí eu pensei, né, aqui na minha cabeça, a Maitê nunca vai pegar uma moto assim, né, tipo criança, via para lá e tal. Eu pensei, né, primeiro pensamento que me veio, quando a gente é pai a gente sabe, né, vê uma coisa dessa a gente pensa no nosso filho, primeiro pensamento que me veio. E aí eu só que esse pensamento me lembrou a minha infância. Quantas vezes eu criança queria brincar, queria sair, queria ir para o campo longe, e a minha avó, como dizia os antigos, né, quebrava o pau, mas não deixava eu ir, né, não deixava. E eu falava, mas todo mundo vai, mas, famosa frase, tu não é todo mundo. E eu não entendia por que ela fazia isso, eu ficava virado, achava que a minha avó era muito, uma linguagem bem antiga, remontando palavras antigas, careta, né, antiquada ou algo do tipo. A gente criança não compreende, mas por que a minha avó não deixava? Pelo mesmo motivo que eu pensei na Maitê. A Maitê é preciosa demais para mim. Irmãos, é isso que explode a minha cabeça. Se eu que sou mau, olho para minha filha e penso que ela é preciosa demais para mim, imagina Deus que está no céu com você. Talvez você tão precioso para Deus, desperdiçando a sua vida, pecado atrás de pecado. Talvez você tão precioso para Deus, mas não tem tempo para Ele, como um filho que nunca vai visitar os pais. Talvez você tão precioso para Deus, mas vai levando a sua vida sem se importar com a sua vontade. Sabe, quando a gente pensa que Deus nos ama, e quando a gente aceita e acredita nesse amor, a gente entende que é o momento de largar para trás as coisas que nos atrapalham de estar na presença de Deus. Não é tempo de deixar coisas nos atrapalharem. É tempo de deixar de ser infantil, tempo de deixar de ser instável, tempo de deixar de ser neófito. É tempo, irmãos, de largar as coisas que para trás ficaram, as coisas da velha criatura, e se render e abraçar a Deus de corpo e alma. É tempo de largar suas desculpas para não servir a Deus, para não consertar seus caminhos diante dEle. Eu lembro de um texto, e é um dos textos que mais me toca ao coração, e eu fico pensando, né, que quase todo texto que eu cito aqui toca esse coração mole, mas aqui é um texto que mexe comigo. Jesus, o Deus encarnado, irmãos, Deus encarnado. Sabe quando você fala com um filho? Eu lembro de uma vez, eu saindo aqui da igreja, eu
fui aqui pela Independência e eu testemunhei um acidente, né? O cara todo ensanguentado, a moto jogada, cabeça quebrada. E aí eu estava ali, né, intervindo na situação também, e a mãe chegou, né, desesperada. E eu lembro daquela mãe falar: "Oh, meu filho, eu te avisei tanto." Ela chorava e falava: "Meu filho, por que tu fizeste isso?" Né? Aquele homem agonizando nos braços da mãe, e a mãe chorando e falando: "Meu filho, eu pedi tanto, eu pedi tanto." Esse texto, na hora, eu lembrei esse texto, que é Lucas 13:37. Jesus fala: "Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram." Sabe, você pode colocar o seu nome aqui, de maneira ilustrativa. Esse texto poderia ser qualquer nome, poderia ser Leandro, quantas vezes eu te chamei, mas tu não me deu atenção. Alice, quantas vezes eu te pedi, mas você não quis. Estevão, Sueli, esse pode ser o seu nome, Deus falando o seu nome. Quantas vezes eu quis, mas você não quis. Irmãos, eu espero de coração, com o coração quebrantado, que eu possa ver os irmãos no céu, que eu possa entrar e ver essa igreja lá, que possamos chorar e nos alegrar juntos, porque vocês quiseram, porque vocês não ficaram dando desculpas para ir ao culto, ou desculpas para servir a Deus, mas corrigiram o seu caminho, porque não ficamos indiferentes,